Muito bem, gente. Então, nessa aula, nós vamos dar um destaque a essas duas questões que são a grande diferença entre o sucesso e o insucesso. Nós já consideramos em algumas aulas anteriores, mas eu achei por bem dar mais atenção, ou seja, esmiuçar um pouco mais esse tema para você entender. Até porque você ouve muito as pessoas hoje falar sobre persona, jornada de compra, e talvez você possa ter alguma confusão, não conseguir entender exatamente isso. Então, eu fiz questão de gravar uma segunda aula para a gente dar um destaque a esse tema importante, tá bom? Então, vamos lá. Persona. Pensar em uma persona é o mesmo que ajudar você a personificar seu cliente ideal. O que é personificar? Você pegar, por exemplo, o que é um cliente ideal? É um cliente que compra consórcio, é um cliente que paga as parcelas em dia, é um cliente que tem filhos, é um cliente que mora em determinado local, é um cliente que sempre compra seus bens de forma programada, é um cliente que odeia financiar, é um cliente que... Entendeu? Então é assim, você criar um mapa de persona, ou uma persona, é você personificar esse cliente ideal. Porque assim, isso vai te ajudar muito, você vai ver a partir de agora, em todo o seu processo de criatividade. Porque com isso você vai conseguir acertar em cheio o público que você quer. Você não quer vender consórcio para quem não pode pagar. Você não quer vender consórcio para quem quer imediatismo. Você quer vender para esse tipo de cliente? Porque esse tipo de cliente muitas vezes ele dá mais trabalho, dá mais problema do que solução. Então você não quer clientes que pensem apenas nisso. Então por isso que é importante você pensar em montar esse cliente. E aí você vai ver que essa montagem dessa persona ou desse cliente ideal, ele vai te ajudar também na procura e no acerto dos clientes que vão ser mais que vão impactar o seu negócio de forma positiva. Então olha só, além de você ser mais criativo, você vai conseguir fazer uma apresentação mais envolvente, porque você sabe mais ou menos como que o seu cliente se posiciona, como ele pensa. Você vai conseguir apresentar soluções mais atraentes. Sem uma persona, você corre o risco de perder tempo e dinheiro, porque aí você vai dar tiro para tudo quanto é lado, você vai ficar dando murro em ponta de faca, e até você acertar o alvo, você já perdeu muito tempo e muito dinheiro. E com isso, você vai ter um impacto negativo para o seu negócio. Quando a gente fala negócio, pode ser o seu escritório de corretagem, pode ser você como corretor de seguros, pode ser você como profissional que trabalha em uma empresa em regime de CLT, ou seja, a sua posição na empresa é um micronegócio. Então, se você não tem cliente, seu negócio fale, você perde seu contrato, a empresa pode dispensar. Então é importante você considerar isso, ok? Então olha só, eu tentei exemplificar aqui da melhor forma para você entender como que isso funciona. Pensa que você tem uma lista de clientes, mas você não sabe o tipo de clientes que tem nela. Daí você começa a ligar. Por primeiro, segundo, terceiro, chega os primeiros 100 contatos e nada. Todos dizem que não tem condições. Qual o problema dessa lista? Você sabe com quem está falando? Você sabe o perfil dos clientes que você está falando com ele? Você sabe se ele tem condições de pagar? Você sabe, como se diz, se ele tem alguma dor em específico? Você sabe alguma coisa a mais a respeito dele? Não, por isso que você não consegue ser assertivo. Então, olha só, isso afeta muito. Por quê? Você perde seu tempo, você passa muito tempo fazendo contato com listas frias, você perde dinheiro e gasta energia. Então isso aqui é só um exemplo para te ajudar a entender a importância de você ter uma persona. Porque se você tem uma persona já identificada de um cliente ideal para se trabalhar, você não vai pegar qualquer lista. Você vai segmentar a lista. Você vai, quando comprar uma lista, não, eu quero comprar uma lista desse tipo de cliente aqui, com esse perfil. Por aí sim, você vai estar trabalhando de uma forma mais certeira, de uma forma mais objetiva. Como que você cria a sua persona? Você cria a sua persona não por pensar apenas em onde ele mora, quantos anos ele tem, qual a renda. Isso não é persona.
Isso talvez seja um dado demográfico. É você fazer perguntas certas, enxergar padrões de comportamento. Por exemplo, você já trabalha com consórcio há algum tempo, você talvez já vendeu para vários clientes, e você percebe que, às vezes, um cliente parece muito com o outro, não é? Ele tem filhos, ele é funcionário público, ele trabalha em determinado local, ele gosta de ler esse ou aquele livro, ele gosta de fazer viagens para esse ou para aquele local, ele gosta de imóveis em determinadas regiões, ele fala com você, ele tem um nível, uma linha de comunicação que é muito parecida. Então, são mais ou menos padrões de comportamento. E o que ele busca? Ele busca muitas vezes quitar um financiamento, sair de um aluguel desconfortável. Então, são padrões que te ajudam. Esses padrões eles são muito parecidos, porque o ser humano, ele em geral, ele não é, ele é individual, ele é único, mas os padrões são muito parecidos. Entende? Então, quando você mapeia esses padrões, fica mais fácil você acertar. Então, vamos criar a jornada ou o processo de compra. Esse aqui é um mapa, é um Canva simples que nós montamos aqui. Você consegue ter esse mapinha, nós inclusive vamos disponibilizar para você utilizar, e você entender melhor como que o seu cliente pensa, o que impacta ele e o que ele espera em um atendimento. Então vamos lá. Quais são as necessidades do seu cliente? Então olha só, necessidade racional, ou seja, o que ele pensa, o que ele raciocina dia a dia. Então vamos lá. De um lado ele tem as tendências negativas, de outro lado ele tem tendências positivas. De um lado ele tem as dores, de outro lado ele tem oportunidades. De um lado ele tem medos e do outro esperança. Vamos entender mais? Tendências negativas, nós até consideramos numa outra aula, mas a gente vai refrisar. Crise econômica. Tendências positivas, é melhorar. Dores, a insegurança, incerteza. Medo, qual medo que o cliente tem? De ser enganado, de fazer um mau negócio, de perder de ler além do programado. O que o cliente procura, como nós falamos naquele outro mapa, ele quer conforto, ele quer colo, ele quer ter uma necessidade atendida, mas de uma forma segura. Então, olha só as dores que ele tem e as oportunidades que a gente precisa apresentar. Compra programada, custo baixo. A gente tem que sempre destacar a necessidade de ter um lar, de ter um novo carro, de fazer as programações de aquisições futuras. E isso precisa estar bem claro na mente do seu cliente. A gente precisa deixar isso bem claro para ele, porque senão, do contrário, ele vai continuar, como se fosse assim, nesse processo ele vai continuar mais inseguro e mais incerto do que confiante, do que seguro de que o consórcio é um bom negócio para ele. Então, por isso que é importante você preencher esse mapa de necessidades. Porque aí sim você vai conseguir atingir o que? Olha, o objetivo principal é um só. Se você conseguir apresentar o seu produto consórcio como um produto que dá conforto, que dá aconchego, que dá segurança, que dá estabilidade nesse mar de incertezas, vai fazer muita diferença para ele. E isso aqui você pode preencher da melhor forma possível, colocar o máximo de informações. Inclusive, a cada período, atualizar esse mapa para que você possa acertar ainda mais nas suas abordagens. Entenda e visualize a jornada do cliente. Olha só, que interessante. Nós vimos aqui uma matéria interessante falando sobre mais ou menos como que o cliente pensa e se decide para comprar um imóvel. Então, pensa o seguinte, o cliente que mora de aluguel. Tem clientes que estão satisfeitos com a casa, mesmo que paguem aluguel há muitos anos. Só que aí, de repente, ele vê uma matéria no jornal falando que os aluguéis vão aumentar. Pronto, aquilo ali já pulguinha de dúvida na cabeça. Aí o que ele começa a pensar? Ele começa a ver formas de comprar um imóvel. Aí ele vai atrás de um financiamento para ver como que é o custo de financiamento e qual é o custo de um consórcio. Na sua procura, ele descobre o consórcio e vê que é mais barato, o prazo é menor, que não tem juros, que é uma programação de compra, que ele pode usar FGTS,
que a parcela é bem menor que no financiamento. E ele começa a enxergar o consórcio como uma opção interessante. Aí o que ele faz? Ele procura um consultor de vendas e vai até uma empresa do ramo. Então, viu essa jornada do cliente? Ela não acontece de uma hora para outra. Pode parecer no primeiro momento que o seu cliente está satisfeito, que ele não precisa de absolutamente nada. Mas é muito fácil essa situação mudar. Então, se você tem o hábito de fazer boas postagens, de fazer boas abordagens, utilizando essa estrutura de convencimento do seu cliente, você vai estar preparando ele para a ocasião em que ele vai começar a pensar em comprar um bem. E quem é que ele vai procurar? Quem está mais perto dele. Então é importante você estar atento a tudo isso. Por exemplo, saiu no jornal uma matéria falando do aumento do custo de aluguéis. Entre em contato com todos os seus clientes que pagam aluguel, que você sabe que pagam aluguel, e fala para ele, olha, pode ser um bom momento agora se eu começar a se programar. Essa matéria no jornal falou exatamente sobre isso, os aluguéis vão aumentar. E eu me preocupei com o senhor, me lembrei do senhor. Entendeu? Então, olha só, olha quanta informação você pode utilizar a seu favor. E despertar esse interesse no cliente de uma forma precoce é a solução para vendas recorrentes, para vendas previsíveis. Por quê? Porque você consegue fazer boas programações de produção. Você não fica contando com a sorte. Ah, vou contar com a sorte de esperar o plantão, alguém tocar, alguém ligar para mim, me comprar. Ou então vou esperar aquele retorno de um cliente que há 2 meses atrás eu entrei em contato com ele programou daqui a um mês fechar comigo. Então você não vai contar só com isso. Ok? Um pouco mais falando sobre conteúdos. Qual é o material ideal que você pode utilizar nessas abordagens? Qual conteúdo se conecta com o seu público no estágio que ele se encontra? Então olha só, cada estágio que o seu cliente se encontra precisa de um conteúdo específico. Você não pode ter o mesmo conteúdo para todo o estágio do seu cliente. Você vê que vai mudando? O cliente hoje não está nem pensando em comprar consórcio, mas agora ele começa a pensar em comprar consórcio. Então, esse estágio muda a atitude do seu cliente. Então, olha só, clientes que não estão cientes de que precisam comprar consórcio, eles precisam ser educados, precisam ser nutridos. Você precisa dar explicação, mostrar a diferença, falar sobre vantagens, benefícios, faz um post semanal, fala sobre as vantagens, benefícios, usa as redes, Facebook, Instagram, YouTube. Já quando o cliente percebe que precisa de uma solução, aí você vai trabalhar o quê? Com ofertas, prova social, quebra de objeção. Você vai falar sobre a oferta do seu produto, sobre como seus clientes falam sobre o seu produto. Você já vai mandar informações que vão quebrar as objeções que ele tem. E você consegue saber isso porque muitas das vezes o seu próprio cliente fala. E você consegue enxergar no mercado uma mudança de cenário. E essa mudança vai impactar seu cliente. Como a gente viu lá no slide anterior, uma notícia que sai no jornal já faz aquele cliente pensar. E aí você vai usar que meio? Anúncio no Google, Facebook, Instagram, usando a mesma estratégia, a mesma abordagem. Clientes que você já atraiu, que você já converteu, continue enviando conteúdo informativo. Ah, mas eu já fechei com o cliente, acabou, encerrou o ciclo. Não, continue enviando matéria informativa para ele. Por quê? Porque amanhã ele vai começar a falar assim, ó, eu conheço um amigo que ele tem um problema e ele também está precisando de um consórcio. Você vai ajudar o seu cliente a manter o seu nome bem presente na mente dele. E aí, com certeza, ele vai te recomendar outros clientes para você. Então, qual o meio? WhatsApp ou outras formas de comunicação instantânea? Então, tá vendo aí mais ou menos? É uma ideia. Isso aqui é uma ideia, é um modelo para você aperfeiçoar. Mas para você entender, nós queremos que você entenda que existem fases e que você precisa respeitar essa fase. Você não pode se precipitar. Por isso que você tem que atender muitos clientes. Você tem que ter muitos clientes na sua base de contatos, porque aí você vai conseguir entender como que esse mecanismo funciona e os estágios que cada um se encontra. Eu espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo, que esse conteúdo tenha sido instrutivo para você. O nosso objetivo não é falar sobre várias coisas, mas destacar o que a gente acha que é mais relevante para que você possa atingir os clientes certos, para que você possa ter o resultado mais rápido e para que você sinta prazer no seu trabalho. O seu trabalho é um trabalho espetacular. Você ajuda pessoas a sair do endividamento, você ajuda pessoas a realizar o sonho,
Você ajuda pessoas a dar segurança para a família. Então entenda isso. E por isso que é importante você desenvolver conteúdos corretos para os estágios ideais dos seus clientes. Por isso que eu achei interessante a gente falar de novo sobre essa persona. E eu espero muito que você faça aqui seus comentários, deixe aqui embaixo os pontos que vai chamar a sua atenção para que a gente continue aperfeiçoando os nossos conteúdos, para que traga sempre o que é mais relevante e mais pontual para você atingir o ápice das suas produções e os melhores resultados. Muito obrigado, vamos até a nossa próxima aula.